Ok, excelência. Meu nome é Milson Santana Alencar Júnior, OAB 35344, desembargador dessa colina da turma, advogados e servidores aqui presentes. Bom, excelência, esse assunto aqui, acredito eu que talvez seja o primeiro caso que seja remetido para a segunda instância em grau de apelação. Eu creio que já chegou diversos agravos de instrumento tratando sobre a liminar. Mas o caso aqui, excelência, a gente tem que analisar com uma certa cautela, porque dependendo da decisão que for proferida pela colina da turma, pode praticamente tornar ineficaz a lei do subendividamento. O que aconteceu? A parte autora ela se encontra subendividada com diversos bancos, conforme listados aí na petição inicial e também na apelação, ingressou com o processo com base na nova lei do subendividamento, que é a Lei 14.181, e de acordo com o artigo 104A, a parte autora requereu que fosse instaurado o processo por subendividamento, com a designação de audiência de conciliação, para que seja criado um plano de pagamento, de uma forma que seja reservado um mínimo existencial do consumidor subendividado. O meritíssimo juiz de primeiro grau simplesmente recebeu a petição inicial e julgou extinto o processo por falta de interesse processual, por entender que ainda não foi regulamentado um mínimo existencial. Diante disso, ele se recusou a julgar o processo, excelência. Porém, o artigo 140 do CPC estabelece que ao juiz, por mais que não exista lei ou lacuna sobre determinado assunto, ele deve julgar a matéria, excelência. E o juiz não fez isso. Simplesmente ele disse que não vai julgar o processo por entender que não foi regulamentado um mínimo existencial. Porém, nesses casos, excelência, que ainda existe uma certa lacuna ou obscuridade no nosso ordenamento jurídico, deve ser aplicado o artigo 4º da LINDB, onde estabelece que o juiz ele pode julgar por analogia, excelência. Pois o artigo 4º estabelece isso. Então, como não foi ainda definido o que é mínimo existencial, o juiz pode aplicar, por exemplo, por analogia, o artigo 45 da Lei 8.112, que estabelece que os empréstimos consignados devem ser limitados a 30% da remuneração bruta abaixo dos descontos obrigatórios. Então, 70% do rendimento líquido do consumidor pode ser entendido como mínimo existencial, excelência, já que não foi definido ainda pela legislação o que é esse mínimo existencial, a gente pode aplicar o artigo 45 da Lei 8.112. E também, excelência, já existem diversas jurisprudências no sentido reconhecendo que os empréstimos devem ser limitados a 30% da remuneração bruta abaixo dos descontos obrigatórios do servidor público. Então, o entendimento jurisprudencial tem sido no sentido de entender que o mínimo existencial do consumidor é, de fato, 70%. Agora, não pode o juiz simplesmente deixar de julgar um processo por entender que ainda não foi definido o mínimo existencial e julgar extinto o processo por falta de interesse processual, excelência. Então, a parte autora, ela pede que seja cassada a respeitável sentença e que o processo retorne ao primeiro grau para que o juiz receba a petição inicial, instaure o processo por subendividamento, designando a audiência de conciliação para que a parte autora apresente o plano de pagamento, essa proposta de pagamento, no prazo máximo de 60 meses, que é o que estabelece a Lei 14.181 no artigo 104A, e não havendo acordo entre as partes, a pedido do consumidor no artigo 104B, que seja instaurado o processo por subendividamento e ao juiz ele elabore um plano de pagamento, nos termos que estabelece o artigo 104B, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Lei 14.181, excelência. Então, a parte autora pede que seja cassada a respeitável sentença por ofensa, principalmente aí o artigo 140 do CPC e também ao princípio da legalidade, do artigo 8º do CPC, pois o juiz se recusou a aplicar uma lei que está em vigência, excelência. Essa lei entra em vigor no dia 2 de julho de 2021 e a parte autora ingressou com a ação em data posterior. Então, a lei está em vigência e ela deve ser aplicada. Então, a parte autora, excelência, mais uma vez, faz uma ressalva. Julgamento nesta colina da turma, excelência, tem que ser feito com muita cautela, porque se for mantida a sentença do juiz, a Lei 14.181, excelência, vai perder totalmente seu efeito, porque a tendência vai ser os magistrados de origem seguir o entendimento jurisprudencial da segunda instância, entendendo que não foi regulamentado um mínimo existencial, então é o caso de extinção dos processos que tratam sobre o subendividamento, excelência. Então, pede-se a cassação da respeitável sentença e o retorno do processo à primeira instância.